numa bela tarde em que o crepúsculo apresentava uma maravilhosa paisagem, quando uma pequena população que residia na vila foi surpreendida por um estranho ruído. Era um avião que aterrissou. O resumo da história é de que 2 homens aplicaram um calote nos moradores de Xanxerê. Eles vendiam ações de uma companhia aérea que nunca chegou a se instalar por aqui. Estas e outras crônicas estão neste livro de 230 páginas. Ao todo, são 53 maneiras diferentes de falar do município. Aos 84 anos, seu Honorino Bortoluzzi relembra um pouco do que viveu na então Vila de Xanxerê. Na época da Vila de Xanxerê, as casas aqui eram todas feitas de madeira. As instalações sanitárias ficavam na parte externa. Inclusive os chuveiros, tinha que tirar água do poço para poder tomar banho e esquentar nos fogão. E as mulheres tinham que lavar roupa no rio Xanxerê. Seu Honorino mudou para a Vila de Xanxerê aos 7 anos de idade. Aos 18, serviu o exército em Porto União. Depois se mudou para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde se formou contador. Aos 22 anos, voltou ao oeste catarinense para não mais sair. Casou, teve 3 filhos e se tornou um dos maiores produtores rurais de Xanxerê. São tantos fatos que se escondem na memória deste homem que realmente fica impossível falar tudo. Foi necessário um bom tempo de conversa para escolher o que contar nesta reportagem. Optamos então por falar da criação do estado do Iguaçu. Oeste de Santa Catarina e outras partes do sul do Brasil não recebiam o mesmo prestígio dos governantes, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Por isso, algumas autoridades da época resolveram protestar. Reclamamos porque não vinha o retorno do imposto sobre a venda da madeira. A alegação deles foi que era da lei da natureza a madeira. Então nós contestamos, dizendo como é que os peixes também são da lei da natureza e vocês aproveitam o imposto lá, né? Aí resolvemos criar o estado do Iguaçu e fizemos um movimento aí. Veio gente do Paraná, tinha advogado do Paraná, tinha gente do Rio Grande do Sul, então atingia aqui a região do oeste e sudoeste do Paraná, o grande oeste de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul. Seu Honorino lembra ainda do dia em que Xanxerê era conhecida como a terra do Bang Bang. Como havia muita disputa entre os madeireiros, o clima era realmente tenso por aqui. Tensão que chegou até mesmo a atingir a igreja. Um padre foi expulso da cidade. Era um padre que dava toda a atenção para a juventude, para levar na máxima das boas condutas, sabe? E ele, como começou a rezar em português, e ao invés de rezar de costas, ele se virava para os frequentadores da igreja. Então, os radicais daqui fizeram uma campanha contra o padre e, inclusive, expulsaram ele de Xanxerê. Denunciavam até as irmãs, sabe? Que as irmãs estavam praticando atos que não eram corretos e era tudo mentira. As irmãs deram lições e deram bons exemplos para a juventude da época, que eram as moças, que hoje tem mulheres aí que devem se lembrar daquela época. O golpe militar de 1964 também está nas páginas deste livro. O líder da resistência era o então deputado federal Leonel Brizola. A pedido dele, milhares de pessoas se inscreveram em organização de resistência ao golpe, mas nem sabiam do que se tratava. Foi então que surgiu o chamado Grupo de 11. Então, Leonel Brizola conseguiu criar o Grupo dos 11 na política, e de lá na Rádio Tamoio e na Marinque Veiga, ele mandava os recados para o sul, para criar o Grupo dos 11, que ele iria doar terras para todos os pobres, inclusive nas BRs, a largura de 7 quilômetros, onde não existia cerca, seriam desapropriadas para doações para os pobres. De política à religião, qualquer assunto Honorino domina. Não há dúvida, este homem realmente é a história viva de Xanxerê.
e ter a oportunidade de conversar com ele é voltar no tempo, que parece tão próximo por alguns momentos. Como dizia o sábio filósofo grego Aristóteles, é das cinzas do passado que sempre sobrará uma fagulha que irá iluminar o futuro. Para finalizar, Honorino dá um recado às futuras gerações xanxerenses. Quem pretende entrar para a história do município precisa valorizar o banco escolar. Eu queria dizer para a nova geração que eles estudem. Nós temos aí as faculdades agora, que antigamente, para se concluir o curso o curso de ginásio, curso ginasial, nós tínhamos que ir a Joaçaba, Portunhão, o Passo Fundo ou Erechim, porque aqui não existia. E cursos superiores só existiam nas capitais. Então era uma dificuldade para os estudantes, entende? E hoje em dia eles têm uma facilidade enorme.